Boa tarde. Hoje é dia 23 de fevereiro de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henrique, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos da primeira série do ensino médio e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Enzo, o Matheus, o Cauã, a Vitória Lara, a Evelyn, o Micael, o Luiz Miguel, o Igor, o Eduardo, o Vitor, a Júlia e a Manu. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando. Porém, toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenk, onde, quando o aluno falta, ele tem a possibilidade de fazer a reposição de ausência, realizando a atividade, pois a aula é gravada, enviado o link para que o aluno possa assistir no momento oportuno. Terceira aula do primeiro bimestre. Qual é o tema? Números reais, parte 1. Quando fala números reais, vem do número reais de dinheiro, será? Reais. Ou reais de realidade? Realidade, de real, existe. Quando fala, é real essa informação? É verdadeira essa informação? Né? Existe essa informação? Então lá, o material é da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo, é um material digital. Conteúdo: conjunto dos números reais e subconjuntos. Só para lembrar, quem são os subconjuntos dos números reais? Os racionais e os irracionais. Racionais representados pela letra Q e os irracionais pela letra IR, tá bom? Irracional, quem lembra o que é o número irracional? É o número infinito, que não tem um período que se repete, né? Por exemplo, raiz quadrada de 2, π, certo? E os conjuntos racionais são os números que podem ser representados por uma fração. São os números inteiros, que tem todos os números naturais, e os inteiros, além dos naturais, tem os números negativos. E os racionais tem os números naturais, inteiros e também os números com frações, que pode ser resolvido e dar com vírgula, né? Ali pode ter dízima periódica, tá bom? Tudo isso pertence aos conjuntos reais. Os números reais na reta numérica. Objetivos: estimar a localização de um número racional na reta numérica. Reconhecer as características dos números reais. Habilidade: EF09MA02. Reconhecer o número irracional como um número cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica. Eu lembrei que na aula passada a gente não representou raiz quadrada de 3, né, no plano cartesiano, lembra disso? Que acabou a aula, que agora é com vocês, tal, que vocês iam ter que tentar fazer em casa. Todo mundo tentou? Né? Então eu vou apertar pause aqui e vou refazer aquela atividade, depois eu vou incluir no vídeo de ontem, tá bom? De ontem? Vamos lá, continuando. Objetivo, eu já li, eu acho, né? Estimar a localização do número racional na reta, reconhecer as características dos números reais. Então lá, retomando. A localização dos números racionais na reta numérica. Observe com atenção a reta numérica apresentada a seguir. Na reta numérica, começa no zero aqui ou não? Começa no qual número? No 7, 8 e 9. E ela está dividida em quantas partes cada unidade? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ela está dividida em 10 partes iguais. Vamos continuar lendo aqui. Qual ponto da reta numérica representa o número racional 8,4? Qual? Letra C? Será 8, 8,1,
8,2, 8,3, 8,4. Letra C. Muito bem, Júnior. Ai, ai, ai. Correção. Correta é letra C. Por que a correta é letra C? Vamos aproveitar para estudar. Qual era o valor da letra A? Quem sabe me dizer? Oi? 7,1, 2, 3, 4. 7,4. E a B? Vamos ver? 7, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7. Certo? Tranquilo? Favorável? Olha lá, foi dividido em 10 partes iguais. Você sempre tem que olhar em quantas partes iguais foram divididas. Correção lá. Aqui ele mostra, ó. 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,6, 7,7. E aí, finalmente, 8,4 é a nossa resposta. Letra C. Números reais. O conjunto dos números reais, representado pela letra R, é formado pela união. Presta bem atenção, união não faz só o açúcar não, tá? Então, na matemática também tem a união. É formado pela união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Certo? Então, quando se vê isso aqui, ó, Q, U, I, não é qui. Não quer dizer qui. Quer dizer que conjuntos racionais unido com os conjuntos irracionais. Se você for usar a matemática, você pode fazer assim, né? Vai fazer um convite de casamento lá. João vai se unir com Maria. Usando a linguagem matemática. União. Tá? Um vai unir com o outro. Exemplos. 2 menos 17, 3 oitavos, menos 1,75, 4,66666 ao infinito, raiz quadrada de 3, π, 1,58436 ao infinito, 2 dividido por raiz quadrada de 7, são todos números reais. Por que reais? Porque alguns deles são racionais e outros são irracionais. O 2 é real, é racional ou irracional? Racional. O menos 17, racional. Irracional é aquele que você não consegue definir quem que vem depois. 3 oitavos, racional. Qualquer número que dá para representar em fração é racional. Menos 1,75. Por que ele é irracional? Porque ele é negativo? Não. Ele tem fim, então ele é racional. Quando tem fim, é racional. Já é certeza que é racional. Esse aqui não tem fim, mas ele tem um padrão que se repete infinitamente. Então ele é racional. Eu consigo ver que está repetindo. E o raiz quadrada de 3? É irracional, não dá para saber o fim dele, né? Então é irracional. E o π? Irracional. E esse aqui, observe bem. 1,58436 infinitamente. Ele é racional ou irracional? Irracional, porque eu não percebi padrão nenhum, né? Não tem padrão nenhum nele. Então ele é irracional. E o 2 dividido por raiz quadrada de 7? Irracional. Por quê? É uma fração, professor. Mas não é fração com números inteiros. Raiz quadrada de 7 é irracional. Então essa fração fica irracional também. E todos esses números são conjuntos reais. Eles fazem parte dos números reais. Atividade 1. Saresp 2014. Das definições a seguir. Então vou ler as 3 definições. Primeira. O conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais, positivos e negativos,
e também por números representados por frações. Verdadeiro ou falso? Ficar na dúvida? Vou ler de novo. O conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais positivos e negativos, e também os números representados por frações. Verdadeiro? Então tá, vou representar o número aqui. 3 meios. Qual é a resposta do 3 meios? 1,5. 1,5 é um número inteiro? Então isso aqui é falso. Aqui seria verdadeiro se fosse assim: o conjunto dos números racionais é formado por números naturais e números negativos, porque números naturais não tem positivo e negativo. Natural é só positivo. Os números inteiros que são os números positivos e negativos, certo? E também representado por frações. Alguma fração dá para representar o número inteiro, ó. 4 meios. Quando você divide 4 por 2 dá 2 inteiros. Pode acontecer isso. Então aqui é falso. Os números irracionais são aqueles que a representação decimal é finita ou infinita e periódica. Verdadeiro ou falso? Falso. O irracional, eu não consigo ter um período nele e ele não tem fim. Quando falar é finita, finita tem fim. Então assim que também é falso. Os números reais representam a união dos conjuntos dos números racionais e irracionais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque o número racional unido com o número irracional pertence aos conjuntos reais. Tudo bem? Olha lá. Escolha a alternativa que está correta. A 3 está correta, a 2 está correta, a 1 está correta ou a 2 e 3 estão corretas? A 3 está correta. Então a letra A que seria aqui. Somente a afirmação 3 está correta. Gostou da explicação? Deixa o like e se inscreva no canal. Alternativa A é a correta. Olha aqui, ó. Naturais, racionais, inteiros, racionais. Isso aqui é o conjunto racionais. Tudo isso daqui. Conjunto irracional, isso daqui. Conjunto real, a união dos dois. Olha que maravilha. Aí, você que entendeu agora? Obrigadão. Correção. O conjunto dos números inteiros, a afirmação é incorreta. Por quê? O conjunto dos números naturais é composto apenas por números positivos. Portanto, dizer que os números negativos do conjunto naturais é verdade, não é verdade, desculpa. Porém, o conjunto dos números inteiros é composto por números positivos e negativos, mas não por naturais positivos e naturais negativos. Não existe natural negativo. Ao considerar as frações, temos que optar por outro conjunto numérico, ou seja, conjunto dos números racionais e não o conjunto dos números inteiros, tá bom? O 2, por que o 2 é incorreto? Porque fala o quê? Que os irracionais são aqueles que a representação decimal finita ou infinita periódica. Os números irracionais não possuem representação decimal finita e nem a periódica. Tal característica é relacionada aos números racionais. E a 3, a correta, né? O conjunto dos números racionais está contido nos conjuntos inteiros, que é representado pela letra Z, dos números decimais finitos e dos números decimais infinitos periódicos. Ou seja, aqueles que podem ser expressos por forma de fração. É importante lembrar que o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, está contido, está dentro do conjunto
dos números inteiros, representado pela letra Z. Quando unimos os conjuntos racionais com os números irracionais, temos o conjunto dos números reais, representado pela letra R. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Atividade número 2. Observe os números do quadro abaixo e identifique qual pode ser chamado de racional e qual pode ser chamado de irracional. Por exemplo, se tivesse ali o 4 meios, 4 meios é racional ou irracional? Racional. Como que eu vou pôr em volta dele aqui para poder representar? Qual letra que representa o racional? Q. Põe o Q. Então vocês vão fazer isso. Vão pôr Q ou I para o irracional. Certo? Vocês têm na apostila isso aí, né? Tá lá na página 107. Vou apertar pausa. Vocês têm 2 minutinhos para fazer isso aí. É só colocar I ou Q. Hoje é dia 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 é o Igor. Igor, o primeiro aqui, Igor, é racional ou irracional, na sua opinião? Racional. Muito bem. Racional. Escolhe um coleguinha, rapidão. Eduardo, o 11 sétimos, na sua opinião, é racional ou irracional? Hã? Não, é racional. Por que ele é racional? Porque ele é representado em forma de fração, com o número inteiro em cima e o número inteiro em baixo. Então ele é racional. Escolhe um coleguinha. Vitor, o menos 2 é racional ou irracional? Oi? O que ele falou? Não entendi. Racional? Sim, ele é o número inteiro. E o número inteiro negativo faz parte dos racionais. Muito bom. Escolhe um coleguinha. Miguel. Raiz quadrada de 7, Miguel. É racional ou irracional? Racional. Qual é o resultado dela então? Vai dar um número infinito, não dá para saber. Então ela é irracional. É. Tá bom? Escolhe um colega. Micael, o 3. Racional, faz parte dos naturais, né? Então, muito bem, Micael. Escolhe um colega, Micael. Cauã, 0,787878 é o infinito e a lei. É racional, é uma dízima periódica. E as dízimas periódicas pertencem ao racionais. Não é o racionais MC lá, tá? Escolhe um coleguinha. Mateusão. 1 dividido por raiz quadrada de 2. É racional ou irracional? Irracional, porque envolveu raiz quadrada. Que não é exata, ele é irracional. Escolhe um colega. Enzo. Metade do pi. Irracional. O pi não é irracional? Metade dele vai ser racional? Não, vai ser irracional também. Escolhe alguém. Evelyn. Menos 1,5. É racional ou irracional? Racional. Muito bem. Muito bom. Olha lá. Tinha 3 irracionais, o resto tudo racionais. Gostou da explicação? Deixa o like e se inscreva no canal. Correção. 2,1 pode ser representado por 21 décimos. Todo número racional dá para representar por fração. Então 2,1 é a mesma coisa que 21 décimos. Racional. 11 sétimos já está em forma de fração. Ele é racional. E outra coisa, ele é formado por números primos. Então ele vai ser um número que é uma dízima periódica infinita, no caso, com um período, né? E aí ele é racional. Menos 2 é racional. Menos 2 dá para representar em fração também? Sim ou não? Pode ser menos 4 dividido por 2, dá quantos? Menos 2 também. Raiz quadrada de 7 é irracional. Número 3 é racional. Também dá para representar por frações como 21 sétimos. 21 dividido por 7 dá 3.
45 quinzeavos. 45 dividido por 15 dá 3. Todas essas divisões dá 3. Correção lá, 0,787878 pode ser representado pela fração geratriz 7899 avos, que vai dar o 0,78 ao infinito. 1 dividido por raiz quadrada de 2 é um número irracional, pois o quociente de um número inteiro maior que 1 e um número irracional positivo, no caso raiz quadrada de 2, que é um número irracional, resulta no número irracional positivo. Independente se fosse positivo ou negativo, ele é irracional. Π, metade de π, metade do número irracional é irracional. E o último aqui, 3,5, é um número racional negativo, então ele não deixa de ser racional. Dá para representar por frações: 7 meios negativo, menos 17,5 quintos, menos 350 centésimos e assim vai. Atividade 3. Represente os números indicados a seguir na reta numérica. Considere a ideia de aproximação para os números infinitos ou irracionais. Então vamos lá. 2,1 fica onde mais ou menos? Fica entre quem? Entre o 2 e o 2,5. Eu vou imaginar 2,1, 2,2, 2,3, achei. Então mais ou menos aqui 2,1. O 11 sétimos. E lasqueira. Vou usar uma calculadora para ganhar tempo aqui. 11 sétimos é 11 dividido por 7. Quantos que deu? 1,57, um monte de número infinitamente. É uma dízima periódica. Então ele vai estar mais próximo do 1,6. E aonde que seria esse 1,6? Aqui, né? 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2. Então aqui seria ele. 11 sétimos. Aproximadamente, né? Agora uma bem fácil. Menos 2. Fica bem no menos 2, né, Julia? Raiz quadrada de 7. Alguém sabe de cabeça? Não, né? Eu sei a raiz quadrada de 3, de 2 e de 5, aproximadamente. Vai ser 2, alguma coisa. Eu sei que a raiz quadrada de 5 é aproximadamente 2,23. Vamos ver? 2,64 aproximadamente. Então nós vamos arredondar para 2,6. 2,6 é aqui mais ou menos. Opa! Opa, não é 2,6, é raiz quadrada de 7. Menos 1,5. Esse está fácil. Exatamente no menos 1,5. E agora? Essa dízima periódica. 0,43434343. Vou arredondar ela, vai ficar aproximadamente 0,4. Onde que está o 0,4? Entre o 0 e o 0,5, né? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Então aqui fica a dízima periódica 0,43 ao infinito. Ou negativo dividido por raiz quadrada de 2. Agora lascou tudo, olha como que faz. Você vai fazer menos 1, enter, ele ficou negativo. Dividido por 2, coloca a raiz e aperta igual. Quantos que deu? É aproximadamente 0,7 negativo, né? E aonde que fica esse 0,7 negativo? Entre o menos 0,5 e quem? Ao 0? E ao menos 1. Que daí ele anda para a esquerda, lembra? Porque aqui seria o 0,4, 0,5, 0,6, 0, não, desculpe, viajei. 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 negativo. E a nossa dá menos 0,7.
menos 0,5, menos 0,7. Então aqui é aproximadamente o menos 1 dividido por raiz quadrada de 2. E o π dividido por 3? Agora lascou, tem o π aqui na calculadora? Não trouxe meu óculos hoje, louco? Achei. Isso, obrigado, Matheus. π dividido por 3 vai ser 1, alguma coisa. 1,04, arredondando um negativo, um pouquinho para trás. Não, o negativo não é positivo, né? Um positivo, um pouquinho para frente do 1. Oh, meu Deus do céu. π terços. Alguma dúvida essa parte aqui? Lembre-se, todo número negativo é irracional. Que tem o irracional vai virar irracional. Cuidado, isso não é uma sentença muito verdadeira. Por exemplo, se eu vim aqui falar assim para vocês, ó, raiz quadrada de 3, ele é irracional? Sim ou não? E se eu dividir esse número irracional por 3, continua sendo irracional? Sim. E se eu dividir ele por raiz quadrada de 3? Não continua mais, sabe por quê? Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. E 1 é um número natural. Ele não é mais irracional. Ah, quer dizer que se eu pegar raiz quadrada de 7 e dividir por raiz quadrada de 2, vai ser um número natural? Sim ou não? Não. Não, porque não vai dar o número natural. Vai dar um número bem doido também, irracional. Certo? Tranquilo essa parte? Continuando. Gostou da explicação? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Correção lá. Tá tudo eles lá. O A, cadê o A? Aqui. O B, eu não vou mostrar tudo de novo, nós já fizemos, né? O tempo tá. O que você aprendeu? Então, só para lembrar, certo? Só para vocês lembrarem. Isso aqui quer dizer está contido. Número natural está contido dentro do grupo dos inteiros. Se você acha que é verdadeiro, você põe verdadeiro. Se você acha que é falso, você coloca falso. Tá? Só vou dar um exemplo desse contido. O paulista está contido no guapiarense? Sim ou não? Sim ou não? Então tudo quanto é paulista mora dentro do Guapiara? Não. Ao contrário. Guapiarense está contido no paulista. Porque todo guapiarense é paulista. Ah, não, o Jorge Roberto veio do Rio Grande do Sul. Não, vamos fazer de conta quem nasceu só. Certo? Vamos parar com esse negócio dos imigrantes, só para dar um exemplo. Então você tem que pensar nisso. Quando ele fala que o número natural está dentro dos números inteiros, quer dizer que todo número natural também é um número inteiro. Você vê lá se é verdadeiro ou falso. E aqui eles quiserem dizer o seguinte: se você pegar os conjuntos reais e subtrair os conjuntos irracionais, vai ficar os conjuntos reais. Aí você vai falar se é verdadeiro ou falso. Aqui ele quiser, o que quer dizer o 1 mesmo? Nós vimos no começo da aula de hoje. O que quer dizer esse Uzinho para cima? Lembra que eu falei que dá para Maria e José fazendo convite? União. Certo? Então quando se vê esse símbolo, quer dizer união. Tá? E aí aqui ele está falando 0,333 ao infinito, 0,454545 ao infinito, 2,6 embaixo de um tracinho quer dizer infinito, e menos 4,67 com tracinho em cima. O que quer dizer esse Ezinho aqui? Quem lembra? Isso aqui nós vimos no ano passado. Não, aproximadamente é esse símbolo aqui. Esse Ezinho aqui, ó. Quase, não é equivalente, não. O Jorge Roberto vai falar. Acabamos de falar de você agora de pouco. Pertence. Lembra que a gente falava lá? Viu, Jorge? Até faço uma piada pra eles, né? Quer fazer uma tatuagem lá da namorada? Vai lá então, ó. Por exemplo, João pertence a
Maria. Terminou o namoro? Não pertence, pronto. Não precisa tirar a tatuagem, né? Então, aquilo ali quer dizer pertence. Ele está perguntando se tudo isso aqui pertence aos conjuntos racionais. Raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 7, raiz de quíntupla de 8 e π pertence aos conjuntos racionais, você vai falar se é verdadeiro ou falso. Chance de acertar, 50% de chance cada alternativa. De acertar tudo, você vai ter que ter 50% aqui, 1, 2, 3, 4. Você vai ter que ter 50% elevado a 5, né? 5 é a alternativa, elevado a 5. Vai ser uma entre 2, 4, 6, 8, 16. É isso? Uma entre 16 tentativas de você gabaritar no chute aí. Mas fugiu da nossa aula aqui. Não é probabilidade hoje. Pause, 2 minutinhos, a gente já corrige. Quem foi o último que respondeu já hoje? Evelyn? Evelyn, escolhe algum colega que não foi ainda. Acho que tem a Júlia, as duas Vitória e a Manu. Qual das duas Vitória? Mas se tem chance de acertar no chute. Se acha que os números naturais está contido dentro dos grupos inteiros, olhe no mapinha. Os conjuntos naturais não está dentro. Está dentro ou não está dentro? Não. Ó, os conjuntos naturais está dentro dos conjuntos inteiros. Então ele está contido sim. Isso aqui é verdadeiro. Escolhe alguém, Vitória. Achará. Então vamos lá. Vitória. Os números naturais unidos com os números inteiros formam os números racionais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro por quê? Ó, os números naturais junto com os números inteiros é os números racionais. Não. Desculpa, não é verdadeiro não. Porque ó, pra você ver. Os números inteiros, os números naturais, já está dentro dos números inteiros. E aí, quando aparecer lá 1/3, que é uma dízima periódica, ele não pertence nem ao natural e nem aos inteiros. Então não dá para falar que só eles dois formam os racionais. Tá? Na minha opinião é falso, mas fiquei em dúvida agora. Fiquei em dúvida. Escolhe alguém, Envie. Falta a Manu, acho. E a Júlia. Manu, os números reais, subtraídos os números irracionais, fica somente os números racionais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quando eu tiro esse balão azul de dentro, quem que vai ficar lá? Só os números racionais. Agora a Júlia, não tem que escolher, né? Só falta a Júlia. Júlia, 0,333 ao infinito, 0,45454545 ao infinito, 2,6666 ao infinito, menos 4,676767 ao infinito, pertence aos números racionais? Não. Pertence, porque eu consigo saber quem é, né? Então aqui é verdadeiro. Escolhe alguém agora para começar a repetir. Luiz Miguel. Raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 7, raiz quíntupla de 8 e π são os números racionais? Errou. É irracional. Ó, só você olhar aqui, ó. Irracional, raiz quadrada de 3, o π tá aqui. Ó, raiz quíntupla de um número. Então aqui é falso. Então, se nós não erramos nada, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Olha lá. Se gostou da explicação, deixa o seu like e se inscreva no canal. Olha lá. Verdadeiro, falso, realmente vi. Era falso aquela lá, tá? Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Certo? O que aprendemos na nossa aula de hoje? Estimar a localização de um número racional na reta numérica. Reconhecer as características dos números
Então essa era o que nós aprendemos hoje. Referência que os criadores do material digital utilizaram para criar esse material. Referência dos slides 3, 4, 5, 9, 13, 17, 18 e 19 foram elaboradas pelo autor. Finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.